Oi, eu sou a Pichu e nessa aula 4 vamos fazer alguns exercícios sobre o tema de progressão geométrica. Então vamos começar com o exercício número 1. Que número devemos subtrair de 3, 5 e 11 para que os resultados fiquem em progressão geométrica? Então aqui um mesmo número que subtraído, continha de menos, dos números 3, 5 e 11 vão formar uma PG. Então eu posso escrever essa PG como 3 menos x, 5 menos x e 11 menos x. Olhando aqui, a gente tem três termos, que é um número ímpar. Então, aqui a gente pode usar aquela propriedade do termo central, que o termo central ao quadrado é igual à multiplicação dos dois termos equidistantes. Então, vamos fazer isso. Então, 5 menos x ao quadrado é igual a 3 menos x vezes 11 menos x. E aí, vamos abrir. 5 menos x ao quadrado vai ser quadrado do primeiro, 5 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E do outro lado, distributiva. 3 vezes 11, 33. 3 vezes menos x, menos 3x. Menos x menos 11, menos 11x. E menos x vezes menos x, mais x quadrado. Realizando essas continhas, 5 ao quadrado é 25. Aqui, menos 2 vezes 5 vezes x é menos 10x, e o x quadrado manteve. 33 também manteve, e aqui dá para juntar menos 3x com menos 11x, dá menos 14x, e o x quadrado manteve também. Daqui, dá para cortar o x quadrado, que é comum aos dois lados. Vai sobrar 25 menos 10x é igual a 33 menos 14x. Aí eu vou passar todo mundo que tem x para a esquerda, então esse menos 14x vai passar aqui para a esquerda positivo, e esse valor 25, que é só numérico, vou passar para o lado direito, também era positivo, vai passar para cá negativo. 14x menos 10x, 4x. E 33 menos 25 é 8. Então, o x vai ser 8 dividido por 4, que é 2. Então, deve-se subtrair duas unidades de 3, 5 e 11 para que eles formem uma progressão geométrica. Exercício número 2 da Universidade do Estado do Pará. Um carro, cujo preço à vista é R$ 24.000, pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas, que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de R$ 4.000 e a quarta parcela de R$ 1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Então, aqui a gente pode organizar os dados na forma de uma tabela. Então, ele vai pagar uma entrada e 5 parcelas. E a informação que a gente tem é que a segunda parcela seria R$ 4.000 e a quarta parcela seria de R$ 1.000. E a entrada aqui, que eu representei por uma letrinha E, é o que a gente quer saber, é o que o exercício está pedindo. Então, aqui a gente está formando, as parcelas formam uma PG, uma progressão geométrica. Então, a gente vai olhar para esses valores que a gente tem, para poder trabalhar e chegar em algum resultado. Então, a gente tem que a segunda parcela é 4.000 e a quarta é 1.000. Então, a partir da segunda parcela, eu vou multiplicar por duas razões, porque ela está mudando aqui em duas posições. Então, eu posso escrever que a segunda parcela, que é 4.000, vezes Q quadrado é porque seria uma primeira razão para chegar na terceira parcela e uma segunda razão para chegar na quarta parcela. Então, Q vezes Q quadrado, que é igual a 1.000 que ele deu aqui pra gente. Aí, eu posso simplificar esses zeros, vai ficar 4Q quadrado igual a 1, passar o 4 para o outro lado, dividindo, e aí esse quadrado aqui passa para o outro lado, tirando raiz. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, a resposta, quando a gente passa esse 2 como raiz, ele fica mais ou menos meio. Nesse caso, a gente vai usar a razão positiva, porque como a gente é uma progressão geométrica, tem que ser um valor positivo, porque se for um valor negativo, quando a gente multiplica por meio, daria um valor negativo, e a gente não pode pagar parcelas menos R$ 100, por exemplo, isso não existe. Então, aqui o que a gente vai levar em consideração é só o valor positivo, então a gente vai usar a razão valendo meio. Tá? Com isso, a gente vai multiplicar por meio, então a gente tem uma segunda parcela aqui de 4.000, se eu multiplicar por meio, é a mesma coisa que dividir por 2, então a terceira parcela aqui vai ser de R$ 2.000, né? 4.000 dividido por 2 é 2.000.
A mesma coisa a gente pode fazer aqui, se eu pegar a quarta parcela de R$1.000 e dividir por 2, dá R$500. Então, a gente já achou esses valores da parcela, falta essa aqui, primeira parcela. Como eu estou voltando na minha PG, então eu vou fazer ao contrário, vou multiplicar por 2. 4.000 vezes 2, 8.000. Então, vamos descobrir a entrada agora, que é a pergunta do exercício. Então, se eu somar todas as parcelas, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parcela, então 8.000 mais 4.000 mais 2.000 mais 1.000 mais 500, vai dar R$15.500. E ele dá aqui em cima no enunciado que o preço total do carro é 24.000. Então, para descobrir a entrada, seria essa diferença de 24.000 menos os valores somados das parcelas, que é 15.500, que vai dar R$8.500. Então, aqui ele pagou de parcela R$8.500, que bate com a alternativa B. Vamos agora para o exercício número 3, da Fundação Instituto de Administração. Numa progressão geométrica, tem-se A3, que é igual a 40, e A6, que é igual a menos 320. A soma dos 8 primeiros termos é... Então, a gente tem o A3 e o A6 tem que descobrir a soma dos 8 primeiros termos. Então, do A3, a gente tem que multiplicar por Q, por uma razão, para chegar no A4, depois por Q de novo, para chegar no A5, depois multiplica por Q de novo, para chegar no A6. Então, a gente tem que multiplicar o A3 3 vezes pela razão. Então, Q vezes Q vezes Q, que é Q ao cubo, para chegar no A6. Então, aqui eu já posso substituir os valores, o A3 é 40 e o A6 é menos 320. Posso cortar esse zero aqui para simplificar, fica 4 que é ao cubo igual a menos 32. Vou passar o 4 para lá dividindo, menos 32 dividido por 4 é menos 8, então Q ao cubo é igual a menos 8. Tirando a raiz cúbica de menos 8, vai dar menos 2, então a gente tem que a razão dessa PG é menos 2. E agora a gente consegue calcular o A1. O A1 vezes Q quadrado, que é a razão duas vezes, a gente cai no A3. Se fosse só Q, cairia no A2, Q quadrado cai aqui no termo 3, no A3. Agora, a gente sabe a razão, que é menos 2, e sabe o A3, que é 40. Então, vamos calcular o A1. A1 vezes 4, que é menos 2 ao quadrado, é igual a 40. Então, o A1 vai ser 40 dividido por 4, que é 10. Com isso, a gente consegue, então, agora calcular a soma dos 8 primeiros termos dessa PG. Lembrando que a formulazinha era essa, para a soma de uma quantidade n de elementos, a gente faz A1 vezes Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1. Então, a gente só precisa do número de termos, o n, o A1, que a gente calculou aqui, que é 10, e a razão, que a gente também já tem, que é menos 2. Então, vamos substituir. Então, a gente quer a soma dos 8 elementos, A1 é 10, o Q é menos 2 e o n é 8. Então, vamos fazer essa conta agora. Menos 2 elevado a 8 é 256. E menos 2 menos 1 é menos 3. Aqui, menos 256 menos 1 é 255. Vezes 10, 2.550. Dividido por 3 vai dar menos 850. Então, a resposta aqui é letra B. A soma dos 8 primeiros termos vai ser menos 850 dessa PG. Exercício número 4 do Mackenzie. Numa progressão geométrica de termos positivos, cada termo é igual à soma dos dois termos seguintes. Então, a razão da progressão vale. Então, aqui a gente não sabe muito bem quantos termos tem, a gente só sabe que os termos são positivos. Então, eu vou pegar 3 termos consecutivos dessa PG, então pode ser que tenha mais termos para frente e mais termos para trás. Mas, para a gente resolver esse exercício, eu vou pegar aqui um número ímpar, que a gente já viu que é interessante para a gente fazer algumas continhas com a PG. Então, eu vou pegar 3 termos consecutivos, então um valor central que vale x. Para frente vai ser x vezes uma razão, e para trás esse mesmo valor x dividido pela razão q. Tá? E aí, ele dá aqui, ó, cada termo é igual à soma dos dois termos seguintes.
Então, eu tenho que o x sobre q vai ser igual ao x mais x vezes q. A soma dos dois termos seguintes é igual a esse termo aqui. Nesse caso, x sobre q que a gente escreveu. Para fazer essa continha aqui, a gente pode multiplicar tudo por q, para tirar esse denominador aqui. Então, eu vou multiplicar tudo por q. Se eu multiplicar essa primeira parte por q, vai cortar com o q do denominador, vai ficar só x. Se eu multiplicar o x por q, fica x vezes q mesmo. E se eu multiplicar aqui por q, vai ficar x vezes q, que é x vezes q ao quadrado. Aí eu posso passar tudo para o mesmo lado, para o lado esquerdo aqui. Então, esse xq quadrado vai passar negativo. E esse x vezes q também fica negativo. Posso multiplicar por menos 1 para trocar os sinais. Então, vai ficar xq quadrado mais xq menos x igual a zero. E eu posso também colocar o x em evidência. Então, sobra nesse primeiro termo q quadrado mais q menos 1 igual a zero. Então, agora a gente tem uma multiplicação de duas coisas que é igual a zero. Quando isso acontece, ou o meu primeiro termo é igual a zero, ou essa segunda parte aqui é igual a zero. Só que se eu fizer x igual a zero, a minha PG vai ser zero. E lembra que PG a gente sempre multiplica uma razão? Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, essa PG seria 0, 0, 0, 0. E aqui ele fala que são termos positivos. Então, a gente não vai levar em consideração x é igual a zero. A gente vai pensar nessa segunda parte igual a zero, que é o q quadrado mais q menos 1 igual a zero. Isso daqui é uma equaçãozinha de segundo grau. Então, vamos resolver com o delta. B quadrado menos 4ac. B ao quadrado, o B é quem multiplica o Q aqui, que é o 1. Então, 1 ao quadrado, menos 4A. O A também vale 1. E o C vale menos 1 aqui. Esse menos com esse menos fica um valor positivo e 1 ao quadrado é 1. Então, 1 mais 4, 5. Nosso delta é 5. E aí, então, o Q vai ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos B, o B vale 1, então menos 1, mais ou menos raiz de delta, que a gente viu que era 5, dividido por 2A. 2A, o 1 aqui é do A, que vale 1 nessa equação. Que mais? Aqui, 2 vezes 1, manteve o 2 aqui embaixo, então o nosso Q pode ser menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Só que aqui a gente não vai usar as duas respostas, a gente vai usar só essa resposta aqui, onde esse sinal aqui do meio é positivo. Vai ser menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Por quê? Se o meu termo, se a gente usasse negativo aqui, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2, a minha razão seria negativa. E qual que é o problema de ter uma razão negativa numa PG? Problema nenhum, mas é que nesse exercício não cabe, porque os termos são positivos. E a razão, ela está multiplicando o meu valor x. Então, se minha razão for negativa, quando eu multiplico x vezes um número negativo, vai dar um número negativo. E o enunciado já dá que os termos dessa PG são positivos. Então, a minha razão não pode ser negativa. Então, ela é um valor positivo, e aqui vai ser, então, mais raiz de 5, que raiz de 5 é maior que menos 1. Então, esse daqui seria a resposta correta e bate com a alternativa E. Aqui está com a ordem trocada, mas é a mesma expressão. Raiz de 5 menos 1 sobre 2, menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 é a mesma coisa. Então, aqui a resposta correta é a alternativa E. Finalizamos os exercícios de hoje. Continuem estudando esses temas que são importantes de progressão, tanto aritmética e geométrica. E bons estudos. Vejo vocês na semana que vem.